escolhe e capacita na fraqueza, e a força vem no meio do medo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro de Gideão. Hoje eu quero trazer esse ensinamento que Deus ele falou comigo e eu quero compartilhar com vocês. E é em Juízes 6,14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão ele estava passando por um momento muito difícil em sua vida, pois os midianitas estavam atacando a Israel. Os midianitas estavam saqueando Israel, destruindo as plantações, e isso fazia com que o povo também tivesse fome. E Gideão, em vez de malhar o trigo em um campo, ele foi para um lagar. E muitas vezes a gente pode até se perguntar por que Gideão estava ali, malhando trigo no lagar, já que o lagar não era lugar de malhar trigo. O trigo ele é malhado no campo, porque ali tem vento, ali é um espaço mais amplo. Já Gideão ele foi para o lagar, onde é um espaço menor, não tem vento e não é um lugar ideal para poder malhar trigo. Então ele fez isso porque se os midianitas vissem, iria causar problema para Gideão. Então por isso que ele foi se esconder e malhar um trigo escondidinho lá no lagar. E sabemos que o lagar ele dava muito mais trabalho, né? Já que não era o lugar apropriado. Às vezes a gente se encontra perdido, que nem Gideão, com medo, fraco, cabisbaixo. Neste momento que Gideão estava assim, o Senhor falou com ele, o anjo do Senhor veio até ele. E muitos estudiosos acreditam que esse anjo era o próprio Deus. Fala com Gideão e diz que é com Gideão, mas Gideão vem com uma negatividade muito grande. E é assim também em nossas vidas. Quantas vezes a gente está super negativo, super cabisbaixo, achando que nada vai dar certo em nossa vida, que não somos importantes, que nós não valemos nada. E muitas vezes isso acontece sim em nossas vidas, que nem Gideão. Vemos que Gideão, mesmo com medo, ele estava agindo. Gideão não estava parado, Gideão estava malhando trigo, mesmo que se fosse no lagar, ele estava malhando trigo. Então ele não estava parado. Então, o que podemos levar isso de lição para as nossas vidas? Porque muitas vezes estamos com medo, cabisbaixos, mas mesmo assim nós não devemos parar. Mesmo que ao nosso redor pareça que não vai dar certo, a gente tem que ir fazer. Mesmo que não for daquela forma. Gideão poderia ter pensado que, já que não tem como malhar o trigo lá no campo, eu não vou malhar o trigo. É muito melhor, mais seguro eu ficar aqui na minha. Então também poderia passar por mais dificuldades ainda. Então por isso que ele enfrentou e foi malhar o trigo lá no lagar. Em várias áreas das nossas vidas a gente pode achar que aquilo não há mais solução, mas tenta ir para outro lado, tenta fazer algo, mas não é dessa forma, mas tenta dessa forma. Deus vai estar vendo o seu esforço e Ele vai te ajudar, Ele vai te recompensar. E assim mesmo foi com Gideão. Gideão naquele momento ele estava malhando o trigo no lagar e Deus veio até ele, porque Deus viu o seu coração, Deus viu que ele queria agir, mesmo com medo ele estava agindo. Deus viu o coração de Gideão e foi falar com ele. Então Deus viu o potencial em Gideão naquele momento que nem mesmo Gideão iria imaginar que ele tinha. Então Deus ele vê além do que nós vemos. Deus escolheu Gideão e deu força a Gideão. Quando Deus nos escolhe, Ele nos dá força, Ele nos preenche com o seu Espírito Santo, Ele nos enche com autoridade. Então Deus não nos escolhe e nos deixa fazer as coisas só, sabe? Deus ele nos escolhe, nos capacita, nos enche de força para que possamos lutar. Então se você está com medo, se você está desanimado, se você sente uma fraqueza em você, peça a Deus para renovar suas forças, que Ele irá te renovar. Porque se Ele te escolheu para algo, Ele vai te ajudar. Então esse medo, ele sempre vem. Esse medo sempre vem para poder nos colocar para baixo, para poder a gente só pensar besteira e achar que não vai conseguir. Mas coloca esse medo no mudo, que nem a música de Marcela Thaís. Então coloca esse medo no mudo e dê ouvidos apenas à voz do Senhor, que diz que você é forte, que você é corajoso e que você vai conseguir. Não significa que agora que você está aí neste momento malhando trigo no lagar, não significa que
Neste momento, Deus te abandonou. Deus está te observando, Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo o seu esforço e Ele vai ter um encontro com você assim como teve com Gideão. E uma coisa que na Bíblia sempre nos mostra é que Deus, Ele não nos prova além do que podemos suportar. Assim foi com Jó, assim foi com Abraão, assim foi com tantos da Bíblia e assim também é com nós. Então muitas vezes achamos que não iremos suportar aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Mas se a gente confiar em Deus e entregar tudo aquilo, todos os nossos fardos a Ele, Ele irá nos ajudar, Ele irá nos dar força, ânimo. Vemos que o anjo do Senhor fala a Gideão, vai nesta tua força. E vemos que Gideão não estava com aquelas forças tão aparentes, né? Quando se fala em força, a gente pensa o quê? Uma pessoa corajosa e uma pessoa que não liga pra nada, que vai malhar o trigo no campo mesmo, que não liga pros midianitas se verem ele malhando o trigo no campo. Mas a força vai muito mais além disso. A força que Deus falou que é Gideão, a força que Gideão já tinha em seu coração e a força que ele iria conseguir mais ainda se fosse fazer o que o Senhor estava lhe pedindo para fazer. Então, coragem não é a ausência do medo. A coragem significa você ir com medo mesmo, vá com medo mesmo, porque é isso que significa ter coragem. Não acredite nos seus pensamentos de desânimo, não acredite, assim como Gideão estava falando que ele era o menor da casa de seu pai, que ele não era nada, não acredite nesses pensamentos, acredite no que Deus diz para você e que Ele vai lhe livrar de todo o mal. Se Deus ele lhe conceder algo, Ele vai lhe ajudar. Então hoje o Senhor te diz, vai nesta tua força, Ele te escolheu, Ele te dá força. Não tenha medo do chamado do Senhor. Se Deus te chamou para algo, se Deus está te chamando para algo, se Deus está te inquietando para algo, vá. Mas primeiro também, peça confirmação a Deus se realmente isso no seu coração é Ele que está falando com você. Porque vemos aqui na Bíblia que Gideão, ele pediu confirmação a Deus várias vezes. Claro que se Deus te confirmou uma vez, você não precisa estar precisando confirmar direto. Isso é falta de confiança também. Então peça uma confirmação ao Senhor. Se Ele te confirmou, vai nessa tua força. Você consegue. Mas primeiro confirma com o Senhor. Peça orientação a Ele e Ele vai te ajudar. E eu creio que você vai conseguir. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!